E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui mais um De Olho na Letra, eu sou o Claudione Colevati e nós estamos no canal do Grego Podcast. Hoje nós vamos fazer a análise da música Pequeninos, do Mauro Henrique. Essa música foi uma indicação do Márcio Sacomani. Marcinho? Isso, um amigo nosso e seguidor aqui do nosso canal e da nossa página. Aí Marcinho, como combinado, agora vai a análise da música que você pediu. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei. Você sabe que o Marcinho é primo do Jean, né? É primo do Jean? Quer dizer, ele é primo da esposa do Jean, que é primo do Jean. É primo do Jean. Então... Sabe o que eu fiquei pensando agora aqui? Que o quadro podia chamar Johnny na letra? Não ia dar certinho? É verdade. Johnny na letra, Johnny na letra. Aí, ó. Acho que o André tinha comentado isso, alguma coisa assim. Ah, o Johnny na letra, Johnny na letra. Bom, então, antes de iniciar, só um recadinho, pessoal. Quem está nos assistindo aí, ou quem vai nos assistir pela primeira vez, se inscreva no nosso canal aí, fique por dentro dos nossos conteúdos. Veja as nossas páginas, siga as nossas páginas, Facebook, no Instagram, tem também o nosso site, que é dogrego.com.br. É isso mesmo, Rafa? Já? É isso mesmo. Tanto o .br quanto .com vai dar no mesmo. Depende da vontade que vai digitar. Então segue a gente aí lá no Instagram, logo a gente vai estar fazendo alguns sorteios de livros e a gente faz indicação de literatura também lá. E tá bem legal. E fique por dentro dos nossos conteúdos, beleza? Bom, vamos começar então, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Bom, assim, de início, a música Pequeninos é... Só pra... O Mauro Henrique é o cara do G3, né? Que era do Oficina G3, né? Acho que não é mais ele, né? Eu acho que o G3 parou agora. Parou? Não parou, gente. Você vai usar uma briga pros caras do Então Oficina você olha G3. ali ó, e fala pro Juninho então pra ele voltar. Não, eles não pararam. Ele mesmo falou no Twitter, eles não pararam, eles deram tempo. Deram tempo. Não acabou o grupo, gente. Ah, tá. O momento é sabático. We are on a break, né? Do Friends. Então vamos lá. Então assim, a música de início, ela, quando eu ouvi a primeira vez, eu confesso que eu fiquei com um pouco de dificuldade, mas depois foi clareando a ideia e eu particularmente, eu me surpreendi. Mas a gente vai, no desenrolar aqui da letra, a gente vai conhecendo e compreendendo. Bom, a música começa falando: a vida inteira me escondendo para não te encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Pensando sobre a questão de se esconder, se for a questão de em não buscar a Deus, ela tá certa, porque na verdade nenhum homem, conforme Romanos, busca Deus, né? A gente não busca Deus por vontade própria. Mas eu penso que aqui talvez, ou ainda se fosse assim, por exemplo, no sentido de se esconder, no sentido, eu tento mesmo me esconder de Deus, a Bíblia nos fala em Salmo 139, 7, 8, que como que a gente poderia esconder de Deus? Na verdade, os Salmos falam, né? Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Ou seja, não tem como nós nos escondermos de Deus. Ou seja, ímpios ou salvos, ninguém se esconde de Deus, correto? Correto. Isso aí. Então, assim... Mas aí eu comecei a entender no sentido assim, eu acho que o se esconder de Deus aqui nessa canção, porque se a gente faz a aplicação das duas linhas abaixo, que é te transformei num jeito de pensar, uma filosofia humana, né? A gente vê que de repente, às vezes tem pessoas que tentam transformar o cristianismo numa filosofia, não sei se dizer talvez modo de vida seria o correto, mas aplicar como se fosse um modo de vida, mas sem entender a parte espiritual que envolve toda a situação. Com certeza, em muitas áreas. Quem nunca ouviu falar de não é falar pregador, o cara que dá palestra financeira e utilizar a Bíblia, cara, para falar sobre questão financeira, a questão de bem, a questão do corpo, tipo da saúde, comer só o que a Bíblia realmente fala que deveria comer por questão de saúde. Pai, o que mais tem é isso. Na verdade, eles se apropriam da moralidade cristã, da ética cristã, sem necessariamente abraçar o cristianismo na íntegra. Foi totalmente. E aí quando fala, né, tipo, te transformei num jeito de pensar, você pode pensar numa filosofia de vida, no sentido de ser bom, não julgar, né? E aí a gente vai entrando na questão de religiosidade. Por quê?
Porque aqui, quando ele fala em uma lei que eu tinha que guardar, é no sentido, tipo assim, de legalismo. Se eu fizer tudo isso certinho, eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer conforme diz a minha religião, né? Então eu achei interessante essa aplicação. A gente só vai entender porque que ele está falando isso quando a gente chegar lá no refrão. No início ele parece meio perdido a canção, mas eu achei interessante. E aí, para aplicar essa questão, como ele fala de filosofia de vida ou religiosidade, essa questão de te transformei numa lei que eu tinha que guardar, a gente pode se remeter a Mateus 23, onde fala, né? Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, aqui o próprio Jesus está repreendendo os fariseus porque eles eram religiosos. É o texto queridinho de quem quer defender o dízimo no ND. Então, assim, na verdade, aqui ele está falando assim, beleza, você cumpre o que a lei diz, né? Você dá o dízimo, você dá as ofertas, mas e o amor? E a justiça? Que aí então engloba tudo, né? Mas não vou nem entrar na questão de dízimo aqui, pessoal, lá no nosso bate-papo. Temos um podcast sobre isso. Nós não vamos... Tá aí no card aí, se você não ouviu, like aí. Então o autor aqui da canção, ele tá querendo falar sobre uma questão que ele era religioso, que ele tentou transformar o cristianismo de uma maneira... Na maneira comum, essa é a verdade. Isso, é. Como todo mundo encara a religião. E que aí, no fundo, tipo assim, ele tava fugindo do que era verdade. Talvez no fundo ele sabia que se ele se encontrasse com Deus, na verdade a gente sabe que ele não poderia fugir, mas seria a partir do momento que eu me encontro com Deus, eu não tenho que ter essa mudança de vida. Porque não tem como eu ter de fato um encontro e não ter essa mudança de vida, né? É que assim, todas as religiões do mundo, elas pregam que você precisa fazer algo para então alcançar a salvação. Sim. Por isso que eu sempre digo que existem todas as religiões e existe o cristianismo. Sim. Porque as religiões vão dizer exatamente isso. Faça algo para que você possa alcançar a salvação. O cristianismo é totalmente oposto. Ele diz para você o seguinte: você primeiro é salvo e depois então você passa a ter uma mudança de vida. Justamente por um sentido de transformação e não a causa da salvação. Você só faz porque você teve a transformação. Você não faz para ter a transformação. O Augusto Nicodemos fala, né, que existe duas religiões no mundo, né? Aquela que Deus vem e salva e aquela que você faz busca a sua própria salvação. Exatamente. O cristianismo bíblico é exatamente esse. É que Cristo ele fez tudo pela nossa salvação, mas é claro que depois que você é regenerado pelo Espírito Santo, há uma transformação dentro de você que te leva a praticar as boas obras. Sim. Então, se você é um crente que não faz boas obras, é bom de você pensar, porque talvez você está equivocado. E aí, e a canção ela vai por essa onda de boas obras, é legal. Aí ele continua falando da questão de religiosidade. Ele fala, imitei canções e versos para impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada para contar. Cara, achei legal essa coisa, tipo, a questão da religiosidade, que é tipo assim, aquela vida cheia de hipocrisia. Eu vou aos cultos, eu tô todos os domingos no culto, né? Eu estou na primeira fileira, eu leio a Bíblia lá, né? Eu levanto, eu adoro aquelas fotos que o povo faz assim, ó. Você já viu o cara orando, ele tira a fotinha assim? E eu então assim. Então assim... Eu evito tirar foto. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Então assim, e a gente vê que é uma questão de... você quer transparecer ser algo que você não é. Sim. E eu achei muito legal essa passagem que ele fala, Jesus na capa e nada pra contar. Tipo, exteriormente eu sou cristão, mas interiormente eu não sou cristão, né? E aí a gente pode pegar uma referência bíblica, que é o próprio Mateus 23, só que 27 e 28. E aí Jesus de novo chamando os caras. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Rapaz, Jesus falando coisa feia. Jesus. Meu Deus do céu, olha só, depois o pessoal acha ruim que eu não falo umas gírias aqui, né? Não, e sem contar que Jesus aqui lascando o pau. E aí os caras, não, Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Bom, seguindo aí que eu sei que vão comentar. Tá na Bíblia. Vai discordar da Bíblia? E aí ele continua falando, cara. Ele fala a música, né? É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Tipo,
Pegando a passagem de Mateus 7,13 que fala, né, entrar pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela, ele reconhece que a vida que ele está levando, Jesus não está ali. Jesus não está no caminho largo, ou seja, Jesus está no caminho da porta estreita. Achei legal essa colocação, porque a gente sabe que a porta... Cara, eu achei legal só para continuar rapidinho, só lendo um comentário, o cara falou que o caminho largo é o andar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer. Ou seja, e tudo que a gente faz é querer demonstrar tocando trombeta. Ainda que eu faça para Deus, eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou fazendo. Achei legal essa colocação. É legal, Jesus fala, né, você quer mostrar para os outros, você já recebeu a sua recompensa. Mas se você quer a recompensa de Deus, entra no teu quarto, ou o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sim. Agora, essa questão que você falou, o Mauro Henrique, cara, ele é muito talentoso. Não só musicalmente, porque pra mim é uma das vozes mais espetaculares que nós temos no Brasil, mas ele é muito, as letras que ele escreve, ele é muito profundo no sentido de que você precisa realmente fazer o que o de olho na letra está fazendo, uma análise para entender o raciocínio por trás da letra. Sim. E você vê que até agora, pelo menos, está bem legal. Vai fazendo um sentido, né? Ele está apontando para algo, né? E aí ele fala, depois que ele fala que Jesus não está no caminho largo, ele fala, só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. E em 1 João 4, de 20 a 21, aqui eu usei a NVI, fala, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. E é claro que o amor que Jesus está falando aqui, que Deus está falando, e que na verdade o João está falando, é no sentido de amor prático. É praticar o amor, não é assim, eu amo o meu irmão. Né? Tipo, tá passando necessidade, eu vou orar por ele e falar assim, eu vou orar para que Deus te abençoe, mas você é o canal para abençoar a vida dele. Se você sabe que ele tá passando necessidade, porque você não ama ele em prática e resolve o problema dele, né? O ajude. E aí ele continua falando, quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei, nos olhares dos teus pequeninos. Mateus, né? Cara, e aí como o Rafa já até adiantou, não tem como. Eu peguei Mateus 25, de 35 a 40, que fala, porque tive fome e deste de me comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, aqui Jesus está fazendo uma parábola, né, do rei quando vai voltar e vai separar os da direita dos da esquerda. E aí aqui é uma forma até, se a gente for se aprofundar, ele vai estar de forma até julgando até a questão da obra, né? Tipo, lembrando que todas as parábolas de Mateus 25, e são várias ali, está relacionada com o capítulo 24, que é o sermão escatológico. Jesus está falando da última vinda, né? Então, o contexto faz sentido. Faz sentido porque começa a explicar, né? Se você pegar a outra parte, aqui ele está falando para os salvos. Que para os não salvos, Jesus fala, vocês não me visitaram, vocês não me deram de comer, e ainda eles vão questionar e Jesus ainda fala que vão ser enviados ao fogo do inferno. É engraçado que a expressão maior do cristianismo, que tem a ver com o amor, ela é realmente cumprida quando ela é expressada no próximo. Sim. Porque Jesus Cristo decidiu que fosse assim. A igreja, poxa, é uma reunião de irmãos de uma família. Sim. E quando nós queremos, Jesus Cristo, que vocês guardam os meus mandamentos, quando vocês me amam, quando vocês guardam os meus mandamentos. O legal é fazer um paralelo que todas as religiões, vamos colocar assim, principalmente as religiões antigas, você tinha que fazer um sacrifício para o Deus. Né? Mas o nosso sacrifício que nós fazemos, não é quer dizer um sacrifício falando de matar, fala o sacrifício de arrancar algo de nós e dar para o próximo, quer dizer, nós não faz para Deus, o nosso Deus ele quer que nós dá para o próximo, porque ele não precisa, mas o próximo do nosso lado que precisa da nossa ajuda. Sim, se a gente for aprofundar também a questão de Romanos, o próprio Paulo fala pra gente dar de comida aos nossos inimigos, ajudar os nossos inimigos, é algo que é impensável se a gente for... Você sendo alguém querendo te matar, principalmente naquela época, se a gente for imaginar, e você tendo que alimentar os inimigos. E aí é interessante que fala que uma das marcas dos primeiros cristãos
se você buscar na história, é que até alguns historiadores ateus na época, pagãos, que seja, eles colocam que, tipo assim, aquele pessoal, aqueles ateus, que chamava até os cristãos de ateus, os judeus, os cristãos, eles alimentavam não só os deles, como também os nossos. E era uma marca que ficou, tipo, o cristão, ele, independente da situação que ele passa, ele tem que fazer o bem ao próximo, independente de quem seja o próximo, né? Quero deixar uma indicação de leitura aqui para você, capítulo sobre caridade do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Vai explicar muito bem essa relação da caridade, tanto legal, com aquele que você ama, quanto aquele que você não ama. Legal. Um exemplo prático, um exemplo da Bíblia é o próprio Jesus na cruz. Ele perdoa aqueles que estão querendo matar ele, então, tipo, não tem coisa melhor para pensar, né? E aí a música tá se encaminhando para esse lado, né? Tipo assim, da questão dele só conseguir enxergar Cristo, na verdade, quando ele entendeu que ele tem que amar o próximo. E quando ele ama o próximo, que é a quem ele vê, ele ama a Cristo e ele enxerga a Cristo. E aí ele continua, né? Além daquela parte de que viu, então ele fala: eu aprendo tão somente para ensinar. A tua palavra é para alimentar. A gente pode pegar Lucas 4:4 que fala, né? E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas de toda a palavra de Deus, né? Então, assim, ele entendeu que ele precisava, então, tudo que ele estava aprendendo sobre Cristo, ele tinha que fazer o quê? Alimentar também os pequeninos, né? Propagar o evangelho a todos, né? Nessa continuação que ele está fazendo das boas obras. E aí ele fala: e enche meu peito para transbordar, eu recebo tuas bênçãos para compartilhar. Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Né? E também em Provérbios 22:9 que fala: quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. E aqui é claro que o generoso ele não faz para ser abençoado, mas por ele ser generoso, Deus o abençoa. É isso que não é uma troca, né? Consequência, né? Como a gente falou, por já ser salvo, ele faz as boas obras, ele se torna... Não tem como ser cristão e não ser generoso, não cabe, né? E aí ele continua falando: tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. E Atos 2, 45, 46, se remetendo aos primeiros cristãos lá da época de Atos, né? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu acho que não tem maior expressão, se a gente for olhar essa questão de amar o próximo ou de ofertar, né? A gente às vezes tem tantos debates sobre dízimo, oferta, é obrigatório, não é? Quando o cara entende a questão A gente até falou ontem, Rafa, sobre essa questão do princípio da colaboração, né? Da contribuição. Da contribuição. Imagine os caras da época de Atos que vendiam as propriedades para repartir iguais com todo mundo, cara. Isso é difícil hoje em dia. A verdade é que a igreja de hoje, né? Eu tô falando de hoje, nós estamos presos ainda no legalismo. Essa é a verdade. Sim. E nós não entendemos ainda que, na verdade, tudo que nós temos, não tem nada que temos que não seja de Deus já. Então a gente fica fazendo conta ainda. E essa fica aqui, na verdade, assim, se você ainda fica, por que 10%? Cara, o pessoal lá no Novo Testamento, no começo da igreja, eles entendiam que tudo pertencia a Deus, como o Rafa falou, eles doavam tudo, não 10%, eles doavam tudo. Segue o exemplo aí. E muitos a própria vida, né? Sim. Muitos mártires doaram a própria vida, então não foi 10% da vida, foram a vida por inteira. E aí ele continua falando, né? Tu vens me abraçar, em abraços que hoje eu aceito. Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Ou seja, no sentido de abraçar e que o abraço que ele aceita, então ele sabe que, por exemplo, assim, hoje ele está protegido pelo Senhor, né? Eu aceito esse abraço porque é quem me protege, né? O Deus. E em 1 João 4:10, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Hoje, então, quando fala que Deus vem abraçar ele, que Deus vem ao encontro e que ele aceita, né, no sentido desse abraço, ele consegue compreender toda a ação que Jesus realizou para que ele fosse salvo, para que os pecados dele fossem perdoados, né? Por isso ele consegue entender que aí ele continua falando o seguinte, a música ele diz, né? Amo sem te ver, todas as vezes que eu amo a quem eu vejo.
Então, assim, a música começou falando de um cara que não entendia o que ele... questão qual a religião dele, né? No sentido assim, ele vivia uma religiosidade, né? Fugia de Deus. E a música ela vai se encaminhando para essa parte que ele consegue entender que ele entende qual é a ação de Cristo na cruz e qual é o passo que ele tem que fazer após ser salvo. Se eu sou salvo, agora eu preciso fazer o quê? Obedecer os mandamentos, né? Que é ir buscar o próximo. E aí, como eu já falei, amo sem te ver, todas as vezes que eu amo a quem eu vejo. Em 1 João 4, de 20 a 21, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Tiago 1, 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A música ela tem pontos de contato com a Bíblia. Sim. Né? Todas as frases até agora que você está dizendo tem algum ponto de contato com a teologia bíblica. Não me parece a princípio de forma desconexa, porque ele está realmente falando de um assunto só. Parece interessante. Até agora, não sei, você vai justificar isso no final, mas é bacana. Não seria uma música para culto, eu acho. Não, para culto não. Acho que eu não vou adiantar isso, né? Você vai falar daqui a pouco, né? Mas eu tô interessante. Eu achei interessante. E assim, aí ele continua falando, né? Ele volta tudo de novo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim, vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. E aí ele volta a repetir. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim, vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos, pois eu também sou teu pequenino. Legal. Cara, ele consegue aplicar no fundo, tipo assim, ele também é um pequenino de Jesus, né? No sentido de ser filho de Deus. Então ele entendeu que, do mesmo jeito que ele precisava, que ele alimentou e abraçou os outros, ele foi alimentado por Cristo, né? Ele foi ajudado, ele foi salvo por Cristo. E aí Mateus 22, 37 e 39, né? Pra fechar, fala, né? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso e aí é onde ele se coloca como um pequenino. Então, assim, a música, ela faz todo sentido, né? Como a gente já aplicou, faz todo sentido. Sobre falando que ele vive uma falsa religião. E aí quando ele, de fato, consegue cuidar do próximo, ele vê Cristo no próximo, né? E ele se vê também como um próximo. Né? Então assim, como o Rafa já adiantou agora há pouco... Não tem um vídeo que o Johnny não fala, o Rafa já adiantou. Fica quieto, velho. Assim, para culto congregacional, não cabe. Né? Mas, por exemplo, para quem gosta de ouvir uma boa música e com teor bíblico, eu recomendo, né? Ela tem o nosso selo Canta as Escrituras. Às vezes você tá numa rodinha com uma galera, quer tocar uma música bacana, esse é o caminho. Sim, né? então eu recomendo a música do Pequeninos, do Mauro Henrique. Aí, Marcinho, ó, ganhou, hein? Aí, Marcinho. E o Jean e o Rafa, concordam ou não com a Concordo, aqui? Gostei, cara, gostei. Como eu disse, tem vários pontos de contatos interessantes e precisos, não é uma coisa desconexa, só citando pra lá e pra cá. Sim. Achei interessante, gostei. Então, pessoal, é isso aí, a gente fica por aqui. Gostou? Compartilhe o nosso vídeo aí, clica no sininho, se inscreve e dê um joinha aí pra estar ajudando a gente. Beleza? Até a próxima. Abraços.